Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Aevo Boost, o podcast onde nós falamos sobre pessoas transformando suas empresas através da inovação. Eu sou Luiz Felipe Carvalho, sou CEO aqui na Aevo e hoje nós vamos falar sobre OKRs ou OKRs, que é uma visão bem mais ágil aí sobre a execução de estratégias que tem tomando as grandes empresas aí nos últimos tempos. Para isso estou aqui hoje com duas feras. Ao meu lado aqui a Júlia Pires, que é Agile Coach na Globo. Muito bem-vinda, Júlia. Obrigada, Luiz. Obrigadão pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Júlia. Também aqui conosco hoje a Gabriela Vargas, que é Head de Novos Produtos aqui na Aevo e é a responsável pelo nosso produto de OKRs aqui na empresa. Tudo bem com você, Gabi? Oi, pessoal. Tudo certinho por aqui. Muito feliz de estar falando sobre esse tema que eu gosto tanto, né? Na companhia aí da Júlia, que conhece muito também. Então, acho que vai ser um papo bem legal. Tô bem empolgada. Maravilha, maravilha, Gabi. Bom, vamos lá, pessoal. Para a gente começar essa conversa aqui, eu queria começar bem do básico mesmo, para aquela pessoa que está nos ouvindo agora, não sabe o que é OKR, está passeando na praia e querendo entender melhor o que é isso. Gabi, fala para a gente aí, o que é OKR no final das contas? Vamos lá, gente. Acho que é legal comentar, né, que dentro da minha jornada aí eu tive a oportunidade de, nos últimos anos, estudar muito sobre isso, né, me especializar como OKR Master, né, OKR Coaching. Então, é um tema que eu gosto e que eu tive essa oportunidade de explorar um pouco mais. Apesar das pessoas acharem que é algo muito novo, né, uma metodologia muito recente, isso é muito uma falácia, né, do mundo corporativo. Aí, na verdade, OKR é uma das mais antigas metodologias de planejamento estratégico, né, quando a gente pensa em planejamento estratégico, porque o OKR pode ser usado como framework de gestão de metas de uma forma geral, mas ele está muito associado a planejamento estratégico. E quando se fala em outras metodologias muito percebidas aí no mercado atualmente, como BSC, Balanced Scorecard, como GPD, Gerenciamento pelas Diretrizes, existe essa ideia de que são metodologias mais antigas, mais tradicionais e que OKR é algo muito novo. Mas não, né? Na verdade, OKR já é muito antigo, né? Ela tem um iniciozinho aí do seu estudo desenvolvido pelo Peter Drucker, né? Pai aí da administração, e que depois, claro, passou por vários aperfeiçoamentos. Só que, de fato, ela teve um boom, né? Próximo aí da década de 90, com a Google. Então, na verdade, um investidor aí, quando entrou na Google, trouxe essa metodologia como sendo a base do crescimento que ele previa aí dentro da Google e que realmente levou a Google da época ali, uma empresa com cerca de 60 colaboradores, para a gigante que a gente conhece hoje, justamente trabalhando com metas ágeis, com esse framework de OKRs, né? Então, se eu fosse resumir, eu diria que é bem isso, né? Um framework de gestão de metas e que comumente é utilizado hoje também para a gestão de estratégia como um todo, né? E que ela tem muito uma visão de agilidade, ou seja, não basta a gente fazer o que a gente já fazia e trazer só uma roupagem diferente e dizer que é OKR, né? A gente tem que realmente olhar para as boas práticas da metodologia. Então, ter agilidade no nosso processo, na nossa cultura interna, e aí sim trabalhar com OKRs faz sentido, né? Então, os ritos, né, as boas práticas, que são coisas que a gente vai falar no decorrer desse nosso papo aqui também, eles são extremamente importantes, né, de serem trazidos com atenção para o fluxo, para que a gente não faça a mesma coisa somente com uma cara diferente e dizendo que está trabalhando, né, com uma metodologia diferente porque está no hype, né, ou algo assim. Então, acho que é bem importante fazer esse disclaimer, assim. Mas é metodologia ágil mesmo, né, e agilidade hoje é fundamental, né? Eu diria básico para qualquer negócio se manter competitivo. Então, é uma metodologia que eu vejo que tem aplicação hoje em qualquer área, em qualquer setor, em qualquer tipo de empresa, né? E em qualquer nível corporativo também, né? Desde diretoria, né, uma empresa trabalhando a nível corporativo com a metodologia, até áreas que querem fazer a sua gestão, as suas metas com mais agilidade, né, podem puxar essa dinâmica aí também dentro das suas
das suas companhias. Eu acho que esse é um movimento legal também que a gente tem visto acontecer bastante. Tá, bem legal, Gabi. Mas eu queria pegar um pouco nessa linha que você trouxe, né, de gestão de metas. E eu tenho um amigo aqui que trabalha numa empresa bem tradicional e para ele isso é tudo a mesma coisa. Então, minha gestão de metas eu já faço isso há muito tempo, já uso BSC na minha empresa. E aí eu te pergunto, Gabi, por que uma empresa deveria usar o OKR ou em que situações que vale a pena usar essa metodologia? É coisa de startup? Empresa maior faz sentido usar? A gente está com a Globo aqui que usa, né? Mas fala um pouquinho sobre isso. Por que eu deveria usar OKRs? Vale para tudo? O que muda de fato quando eu vou para essa metodologia de gestão de metas? Bom ponto, Luiz. E é muito isso que eu quis trazer até quando eu comentei da gente não simplesmente fazer o que já fazia só com uma roupagem diferente e dizer que está trabalhando com OKRs, né? OKRs nos fazem aí olhar para vários elementos, vários pontos dentro da nossa empresa que a gestão mais tradicional de metas não olha tanto, né? E é por isso que precisa existir uma mudança de cultura direcionada para agilidade junto com a implementação do que é a metodologia, né? Muito mais do que descrever usando as boas práticas, ou seja, eu vou trazer alguns pontos aqui que geralmente são trazidos, né, com o conceito, com a metodologia, que é tornar a visão de uma meta algo aspiracional, algo engajador, né? É muito comum que no passado fossem definidas metas, onde a gente simplesmente coloca uma nomenclatura lá de aumentar o faturamento, aumentar o EBITDA, reduzir os custos. Legal. Para quê? Né? Por que isso tem que acontecer? Então, de que forma que a gente pode escrever, tornar essa visão de meta algo mais engajador a ponto de querer fazer com que as pessoas sintam vontade de fazer aquilo acontecer, né? Eu gosto muito de um escritor, palestrante, enfim, que é o Simon Sinek. Ele fez vários TED Talks aí já, né? E ele fala muito sobre o Golden Circle, onde a gente tem essa visão de que cada vez mais as pessoas trabalham por um porquê. Muito mais de o que e como ela vai fazer aquilo, é muito importante entender o porquê. Então, o OKR traz essa visão, né, de trazer para as metas uma visão mais engajadora, né? Primeiro ponto. Trazer para os resultados que a gente está medindo, que na metodologia são os nossos KRs, os nossos Key Results, trazer algo mais palpável de fato, porque também quando se fala em empresa tradicional, é muito comum a gente ver metas, indicadores que não deixam claro onde a gente está e onde a gente quer chegar. Então é aquela coisa de, né, fechar o máximo de propostas comerciais num determinado período. Cara, o que é máximo para mim? O que é máximo para o meu colega? O que é máximo, né? Então, a metodologia também traz muito isso de orientar que as metas sejam descritas da forma correta, com engajamento, com a aspiração, e que os resultados-chave sejam escritos também de forma correta, trazendo onde a gente está, para onde a gente quer ir, qual o intervalo que a gente tem para percorrer. Parece besteira, mas no dia a dia a gente saber tudo isso é algo que mexe diretamente, né, com a engrenagem que a metodologia visa mover, né? Então, esses são pontos relevantes, mas não adianta a gente fazer tudo isso se a gente não adota a metodologia ágil no dia a dia das empresas. É por isso que eu comento, né, que trabalhar com outra metodologia e dizer que agora está trabalhando com OKR porque só mudou a descrição dos nomes não é efetivo. A gente tem que ter ciclos, a gente tem que ter rituais que tornem o nosso processo ágil. Quando se fala em OKR, por exemplo, a gente fala das pessoas estarem olhando para suas metas com periodicidade, com uma frequência maior. Olhar para os seus resultados, fazer os seus check-ins, se possível semanais, para que toda semana eu esteja olhando para aquele resultado e entendendo de que forma que ele está se movimentando, para que se eu vejo que em 2, 3 semanas ele não movimenta, eu já tome uma ação em cima daquilo. Então não adianta eu dizer que não estou mais trabalhando com um KPI, que agora é um KR, mas que eu só olho para esse resultado um dia antes de ir para a reunião, né, alimento, simplesmente para cumprir o protocolo ali para na reunião aquele valor estar atualizado. Não, eu tenho que estar olhando para aquilo constantemente, tomando ações em cima daquilo. E aí que entram os rituais, né, os ritos de check-ins semanais, as reuniões de revisão de OKR quinzenais, sempre que possíveis, para que a gente tome decisões a tempo de mudar o rumo, mudar o curso daquele resultado, né? Se fala em ciclos mais curtos,
e não é só o ciclo do OKR, um OKR trimestral, legal, mas os ciclos de revisão, os ciclos de apontamento tem que também seguir essa periodicidade mais frequente. Então aí são algumas boas práticas, né, que a gente fala de não simplesmente mudar essa roupagem aí. Outro ponto muito relevante que eu acho válido comentar também, e a Jo pode até me complementar, é muito comum a gente ver um planejamento estratégico baseado em metodologias mais tradicionais que trazem uma quantidade enorme de objetivos para um ano, por exemplo, né? E aí a gente tira um pouco daquele viés de foco. E o OKR fala muito sobre isso, né? Qual que é o nosso foco? Por isso que é resultado-chave. O que é chave para a nossa companhia nesse determinado período? Então, a gente via aí 20 objetivos estratégicos dentro de um mapa estratégico de BSC. Cara, é muita coisa. Para onde é que eu olho primeiro se são 20 objetivos que a gente tem? Então, quando se fala em OKR, também a metodologia, os conceitos, as literaturas sempre trazem uma ideia de foco. A gente tem no máximo, para uma empresa como um todo, assim, a nível de OKRs corporativos, 5. Ou seja, isso é o nosso foco corporativamente falando. Se esses OKRs depois vão ser, né, de alguma forma desdobrados, direcionados para algumas áreas específicas de outra forma, tranquilo. Mas a nível corporativo, todo mundo sabe onde a empresa quer chegar, o que é chave, o que é foco naquele período, né? Porque se tudo é prioridade, então nada é prioridade, né? E a gente tem que cuidar muito com isso hoje também, dentro das organizações, para que todo mundo saiba que está dentro do mesmo ônibus, indo para o mesmo lugar. Eu gosto muito, Gabi, dessas suas provocações, né? Quando a gente fala de método, porque é muito comum quando a gente fala de método ágil, né? Então eu faço dele, então eu sou ágil, né? Eu rodo Scrum porque eu faço dele. É muito comum essas confusões ali sobre a implementação dos métodos. Eu acho que, como qualquer método, não implemente o método simplesmente porque é um método ágil ou porque está no hype. Precisa fazer sentido, né? Então, pela minha experiência, não só na Globo, né, mas em outras empresas que eu já passei, eu cuidei também desse processo de implementação de OKRs, não por um amor específico ao método, mas porque ele muitas vezes vinha como um bom encaixe ali a resolver problemas que a gente tinha, né? Então, é muito importante que a gente entenda o que a gente quer resolver com aquele método, né? Qual que é o problema que a gente tem que esse método vai trazer o resultado que a gente quer alcançar. E é engraçado, porque tem um certo padrão, assim, dentro dos movimentos que a gente fez de implementação de OKRs e que traduz um pouco esse porquê, né? Então, o que eu consigo perceber a gente geralmente partia de um problema que é a falta de conexão do que o time está entregando com a estratégia da empresa, né? Então, era um primeiro grande bandeira vermelha, assim, né? De, olha, o time não consegue enxergar e, na prática, os resultados também não estão refletindo, né? Não estão conversando com essa estratégia. Então, já era um primeiro driver para a gente entender o nosso planejamento estratégico, e aí o OKR ele vinha como um excelente complemento a esse planejamento estratégico para, de fato, direcionar melhor as ações dos times. Então, esse como um grande driver, e você trouxe muito bem aí a parte dos dados, eu entendo que o OKR ele é uma engrenagem, é um método que serve como engrenagem para uma cultura data-driven, né, que a gente vem falando muito há bastante tempo. Mas o que isso significa, né? Além de uma buzzword, a gente ser data-driven, a gente sair da entrega pela entrega, né? A gente entender o que as entregas, o que o time está entregando ali no dia a dia, seja através de um Scrum, de um Kanban, de um Waterfall, não importa, né? Mas o que está saindo ali, o que o time está entregando, o que exatamente ele está retornando, né? Que resultados a gente está alcançando, o que indica para a gente que a gente está indo no caminho certo, né? Então, a necessidade por esses indicadores, para a gente saber se a gente está indo no caminho certo e, principalmente, que caminho é esse que a gente está perseguindo, né? E é por isso que não dá para falar de OKR sem ter um bom planejamento estratégico, sem entender onde que a empresa quer chegar, ou a gente está falando aqui da empresa, né? Mas existe OKRs num outro nível também, nem sempre ela é top-down, né? E depois eu posso até contar um pouquinho da nossa experiência aqui com a implementação mais bottom-up, mas eu entendo isso, assim, que os OKRs, eles vêm para ajudar a gente a criar uma cultura de resultados.
E ele tem uma efetividade muito boa nesse sentido, por ser um método super simples, né? Não é um método complexo, é um método simples, mas que é importante a gente entender de onde a gente está partindo, né? Qual que é o problema que a gente tem hoje, qual que é a dor que a gente tem hoje dentro da empresa, dentro da sua área, dentro do seu time, que os OKRs vão ajudar, né? O método ele é sempre um meio, ele não é um fim. Então, como que os OKRs vão te ajudar a conectar melhor o que você está fazendo no dia a dia com a estratégia da empresa? E que estratégia é essa, né? Onde você quer chegar, é importante que você saiba. Eu gosto muito da sua provocação do foco, porque eu acho que ele é o outro ponto, né? É ajudar as empresas a focar. E quando a gente fala em inovação também, né? Já fazendo essa ponte, esse geralmente é um dos grandes problemas, né? Que a gente inova e a gente quer inovar e tem 1000 coisas acontecendo, a tecnologia todos os dias é algo novo surgindo e sem foco a gente também não inova, né? E a gente começa a se distanciar cada vez mais da estratégia quando a gente fala de inovação sem o foco. E os OKRs, eles vieram, pelo menos aqui, né? Quando a gente implementou na área de inovação, esse era nos nossos objetivos também, começar a ter um foco, mesmo que a partir de um olhar de longo prazo, ajudar a gente a direcionar para onde que a gente está indo, mesmo que a longo prazo. Não, eu acho que queria pegar daí, Júlia, essa provocação que tanto a Gabi trouxe e você aí complementou em relação a foco, né? Contando aqui uma história da Aevo. Quando a gente começou a Aevo, a gente usava BSC. A gente, de fato, a gente sempre foi muito de planejar as coisas aqui na Aevo e fizemos um planejamento estratégico super estruturado, com visão de orçamento para os próximos 10 anos. Do ponto zero, imagina, né? Imagina quanto que a gente errou nesse planejamento, né? A gente praticamente não acertou nada. E eu me lembro de ver o nosso mapa estratégico no início, assim, e tinha mais objetivo que pessoas na Evo, né? E ainda as pessoas ainda se desdobravam em cascata ali para os contratos de resultado de cada pessoa. Enfim, a estrutura era linda, mas na prática não ajudou em nada. E assim, a grande vantagem que eu vejo para uma startup, né, que hoje a gente não está mais do mesmo tamanho, mas a gente continua usando o OKR. E na virada, né, eu acho que a questão foco foi muito relevante, essa visão que a Gabi trouxe, né, poucos objetivos para cada um, poucas prioridades, né, acho que prioridade, tem gente até que fala que deveria ser uma palavra no singular, nunca ser no plural, e também uma visão do todo, né, um alinhamento muito claro, dá um pouco mais de poder, você até usou o bottom-up aí para isso. Mas aqui eu estou falando de uma startup que tem inovação na veia. A Gabi trouxe também a popularização do OKR na Google, de novo, empresa tecnologia, inovação. E vocês na Globo também começaram a implementação para uma área muito relacionada à inovação. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Como é que é essa relação de... Por que a inovação gosta de usar OKR para monitorar a estratégia? Como é que você enxerga isso? Legal. Aqui tem vários cenários, né? A Globo é realmente uma empresa muito grande. E aí tem o nosso cenário em que a gente estava ali, né, numa área de inovação focada nisso. E, como eu comentei, a nossa maior dor era a conexão do que a gente estava entregando, das inovações que a gente fazia com a estratégia, né? E a Globo entrou muito nesse processo de se tornar uma empresa MediaTek, né, de acelerar o digital na empresa. Então, é uma empresa que vem do broadcast, né, que tem ainda a veia da TV aberta, mas agora conectando tudo com o universo digital. Isso foi muito novo, né? A empresa está passando por essa revolução cultural, estratégica há alguns anos já, né, para se tornar essa empresa MediaTek, conectar melhor tudo isso. E por conta dessa reinvenção toda, a gente precisa dar uns passos atrás e entender novamente para onde que a gente está indo, né? Como que a gente caminha para esse futuro como uma empresa MediaTek. E para isso é muito importante que a gente tenha esses direcionamentos, né? Que a gente consiga metrificar se a gente está indo pelo caminho certo, né? Então, quando a gente fala inovação, a gente fala muito de abertura ao erro, né? A gente fala muito de pivotar ideias, mas é importante que a gente tenha uma direção. Se a gente está acertando, se a gente está errando, né? Os OKRs, eles servem muito como esse direcionador, né? Eu gosto até mais dele para metrificar a gestão estratégica do que até as metas, apesar de funcionar muito bem para metas também, mas como algo inspiracional que vai mostrar para a gente se a gente está indo pelo caminho certo ou não. Realmente pode dizer que não.
E é onde a gente valida as nossas hipóteses, né? Onde a gente provoca muito essa cultura de resultado, né? Os OKRs ali no âmbito estratégico e tático, ele provoca os times a sempre entenderem, tá, a gente está falando de inovação, né? E no nosso caso, de uma inovação H2, H3, muito para além ali do core business, a gente tentando expandir mesmo o core business da empresa. E aí a gente não consegue sempre falar de ROI, a gente não consegue sempre falar de como que essa inovação vai de fato impactar aquelas métricas de produto, né? Aquelas métricas ali que o Globoplay, por exemplo, acompanha. Como que a gente metrifica essa inovação, né? Foi muito também a partir dessa dor da gente começar a entender, tá, o que a gente está fazendo é efetivo mesmo, não é? A gente vai investir nisso, não vai, né? Porque muita coisa que nasce no laboratório de inovação não vai para frente. Mas o que vai dizer para a gente, né? O que vai para frente, o que não vai? Como que a gente, e para onde que a gente está indo enquanto área também? O que a gente quer provocar dentro da empresa? Então, a gente começou a dar esses passos atrás, assim, e retomar o nosso planejamento estratégico, retomar essa conversa. E aí, até falando um pouco de um dos desafios assim, que a gente enfrenta quando fala de implementação de OKRs nesse âmbito estratégico, geralmente a gente tem gestores, né, pessoas que estão em cargos de gestão, e dependendo do cenário, principalmente numa empresa grande como a Globo, a gente tem pessoas em cargos de gestão que ainda tocam muito no operacional, né? Então, que tiveram ali uma ascensão para a gestão, mas que ainda não conseguiram se desplugar daquilo. Isso é comum em qualquer tamanho de empresa, assim, né? Eu venho de um cenário de startup também, eu sei como é, e muitas vezes as pessoas que estão ali na gestão não estão conseguindo falar de estratégia, né? E eu usei muitos OKRs aqui como um meio para trazer todo mundo falar, não, vamos falar de estratégia sim, vamos parar de falar só da entrega pela entrega, a gente precisa sair desse ciclo, né? E aí aqui também teve um outro movimento muito legal no Hub Digital, né, que a gente começou a encorpar mesmo o Hub Digital, a parte digital da Globo, enfim, com toda essa transformação cultural que eu comentei. E o movimento aqui foi muito bottom-up, da implementação de OKRs mesmo. Os times foram sentindo essa necessidade, os times de produto, né? E aí, só para tangibilizar um pouquinho, tem muita gente que não saca que a Globo tem muitos produtos digitais, né? Então, o GE, o G1, o Globoplay, o Cartola, todos esses são produtos diferentes, digitais, são equipes enormes que cuidam disso tudo, né? Tem uma área de dados enorme também que cuida disso tudo. Então, a gente também tem plataformas internas para fazer tudo isso acontecer, e a gente tenta fazer uma conexão, né? O usuário de um desses produtos é o mesmo para todo mundo. Então, por trás dos panos, a gente tem todo um trabalho muito importante para sustentar esses produtos e a gente sustentar como que a gente cuida desses usuários internamente. E para isso, né, para que essas equipes conseguissem colaborar mais, né? Então, antes, cada um ali olhando para o seu mundinho, mas esses produtos precisam se interconectar de alguma forma. Os OKRs, eles vêm como um meio da gente poder colaborar dentro de uma mesma visão, né? Como que a gente passa a ter uma visão mais compartilhada? Isso veio da provocação dos próprios times. Os próprios times começaram a sentir essa necessidade de definir, de ter um norte mais claro, aí muito para a gestão de metas, de onde que a gente está indo, como que a gente colabora, olhando para o mesmo objetivo. E aí, no ano passado, a gente já veio aí com OKRs da área de estratégia e tecnologia, que é uma área que abrange o HDG, mas abrange outras várias áreas. Então, o Hub Digital, que é esse HDG, né, essa sigla que eu comentei, ele provocou muito o uso dos OKRs, mas com esse propósito da gente começar a olhar para um objetivo comum, para a gente começar a entender se a gente está indo no caminho certo, que a gente precisa escalar rápido, a gente precisa fazer esse digital escalar, né? Se a gente quer ser uma empresa MediaTek, a gente precisa fazer esse digital acontecer, monetizar e trazer, né, um retorno mesmo de todo esse investimento que a gente está fazendo. E como o Hub Digital ele tem uma atuação muito conjunta com outras áreas de tecnologia, de conteúdo, isso foi virando uma provocação, né, de baixo para cima e para os lados também. E com isso a gente começou a abranger os OKRs
a partir de uma visão mais macro no ano passado. É algo bem recente. A gente ainda está aprendendo, ainda tem muita coisa para aprender. Assim, eu acho que sempre que a gente fala de OKRs, de estratégia, de metas, de métricas, é um processo de melhoria contínua. Eu acho que é eterno. Eu acho que a gente nunca para de aprender. A gente ainda vai errar, ainda vai criar OKRs que não correspondem, né? A gente ainda vai criar OKRs, às vezes irreais, muitas vezes, mas que vão servir de inspiração, que vão servir de driver. E se não servir de nada disso, vai funcionar, vai servir de aprendizado, né? Então, tem um pouco desse movimento todo que você perguntou, né? De como é que está sendo aqui, né, numa empresa grande como a Globo. Eu tenho certeza que tem muitas áreas aqui que nem fazem ideia o que é o OKR, né? Isso realmente começou dentro da tecnologia, especificamente mais dentro da parte digital, mas é isso, os resultados vão aparecendo e aquilo vai contaminando, né? Contaminando de um jeito positivo, a sementinha vai sendo espalhada e é isso, é o método fazendo efeito, né? O método serviu para resolver problemas que a gente tinha, problemas de colaboração, problemas da falta de um objetivo comum, a falta de conexão do que é entregue com a estratégia, que estratégia é essa, de fato, né? E aí, só pegando um último gancho, quando a gente fala de que estratégia é essa, e trazendo novamente a pauta da inovação, uma coisa que a gente sentia muito aqui, a necessidade de definir e alinhar conceitos. Então, quando a gente fala em estratégia, será mesmo que a gente está olhando para o mesmo lugar? Né? Se a gente fala em inovação, que inovação é essa? Todo mundo está alinhado sobre o que é inovação para a gente? O que é inovação para a Globo? O que é inovação para esse universo digital dentro da Globo? Isso está alinhado? Né? Então, a gente começou a se perguntar isso, porque eu aqui, enquanto uma área de inovação, a gente pode definir um planejamento estratégico lindo a partir de um conceito de inovação que não está alinhado com o restante da empresa, com as outras áreas que vão, no final das contas, absorver essas inovações. Então, por isso a importância da cultura, né? Então, a gente até volta lá em muitas falas que a Gabi trouxe. Não é só o método pelo método, tem muita coisa, é um arcabouço de ações que precisam ser feitas para que isso se torne cultura, né? E vou falar que a gente tem uma super cultura de resultado? Não, a gente está em construção, a gente está aprendendo, a gente está dentro do processo, né? Mas a Gabi falou muito da importância dos ritos, né? Dos alinhamentos constantes, das revisões constantes, para que a gente continue melhorando continuamente, né? Revisitando se aquilo está fazendo sentido. Às vezes você, como o Luiz comentou, né? A gente errou muito, olhamos para 10 anos, erramos várias dessas metas e objetivos que foram colocados. Isso funciona para um trimestre também, né? Às vezes você coloca um objetivo, no meio do caminho você entende que, opa, não era nada disso. E aí entra muito a veia da agilidade, que é a adaptabilidade, né? O método, ele não é engessado, a gente tem que poder se adaptar dentro dele. Então, de repente, aquele OKR parou de fazer sentido. Você vai ficar batendo martelo nele até o final do quarto? Talvez não precise, né? Então, enfim, queria trazer um pouco essa visão mais macro, né? Do que está em torno da implementação de um método, que não fica só no método, né? Em todas aquelas regrinhas de criação de metas e por aí vai. Vai muito além disso. Eu gostei muito, Ju, das tuas falas. Eu acho que elas conectaram vários pontos que eu trouxe também e alguns questionamentos ali do Luiz, né? E acho que pensando nesse último a gente vê muito isso acontecendo em empresas de tecnologia, foi muito puxado por empresas de tecnologia, por startup, mas como é que isso se encaixa para a empresa tradicional? E a visão que tu trouxe aí da tua experiência vai muito de encontro com o que eu acredito e eu, muito em contato com o mercado de uma forma geral sobre esse tema, né? Tenho visto sendo um movimento que tá dando certo, que é o quê? Isso nascer
em alguma área, em algum setor, ou seja, nascer pequeno e ir mostrando resultados, ser uma forma de piloto, né, com uma área, com um time, isso sendo construído até bottom-up, né, que já é um ponto que inclusive já traz um pouco da própria metodologia, né, ou seja, isso começa não necessariamente de cima para baixo, e acho que é até um movimento natural, começa assim mais bottom-up, vai mostrando resultado, vai sendo expandido lateralmente e para cima também, até que pega uma, né, de repente a cadeia toda. E isso tem muito a ver com inovação, né, que é muito a ideia assim de começar pequeno, de ter aí um MVP, então a gente faz funcionar com um time menor, a gente traz mais pessoas para essa visão, a gente, né, acelera a comunicação, traz agilidade para o processo com esse time, e depois a gente tem inclusive os facilitadores, né? É por isso que a gente tem aí hoje, a gente vê bancos tradicionais hoje em todas as áreas a gente tem presença de agilistas, né? Ou a gente tem inclusive um OKR coach, por exemplo, então a gente já vê que esses bancos aí, que são, né, empresas de anos aí de fundação e são tradicionais em sua base, mas olhando para isso, né? Assim como tu trouxe o exemplo da Globo, então a gente vê que isso também é algo natural desse processo, começar pequeno e trazer pessoas, né, que se tornam facilitadoras e que ajudam a promover isso a nível corporativo, né? Então, só complementando assim, mas esse ponto que tu trouxe é algo que eu vejo que realmente é um movimento. Eu vejo dessa forma acontecendo assim na maior parte das empresas, né, mais tradicionais, a nível Brasil principalmente, né? E de certa forma isso se torna também algo que as empresas não tão grandes, mas também começam a olhar, né? Então é um movimento que tudo vai seguindo, né? O que as maiores, né, fazem, o que, enfim, então acho que é um movimento natural e eu vejo isso acontecendo mesmo dentro das mais tradicionais dessa forma e tendo excelentes resultados. E quando eu falo em excelentes resultados é o que tu comentou, não necessariamente dá certo no primeiro momento. Na verdade, no primeiro ciclo de OKR eu não conversei até hoje com nenhuma empresa que no primeiro ciclo deu tudo certo. E é natural, porque, de novo, né, pega esses pontos aí da agilidade, do aceitar o erro, do testar, do pivotar. Então, por isso que eu vejo muito conectado, né, inovação com o OKR, né, como gestão aí para a estratégia também. E legal que o caso da Globo é muito didático, né, porque todo mundo conhece a Globo, né, por exemplo, meu pai tem 86 anos, a Globo é uma referência para ele. Meu filho novinho, ele vê Globo também, Globoplay e tal, já tá numa nova linha. Mas se a gente volta 10 anos no tempo, a Globo era TV, né? E aí o mercado começou a mudar e tem uma transformação necessária. Ela visualizou que eu preciso entrar nesse mundo. E eu imagino, Júlia, que eu vou me arriscar aqui, tá? Mas provavelmente era mais fácil fazer planejamento estratégico na Globo antes, né? Porque o terreno era mais mapeado, você enxergava, né? Vou comprar uma concessão aqui, invisto em coisas incrementais ali, né? E aí vem Netflix, vem um monte de streams, o entretenimento muda, jogo. Cara, precisamos nos movimentar. E aí eu acho que nessa hora me parece que as metodologias tradicionais não se adequam tão bem, né? A gente precisa de uma coisa diferente, que dá mais poder, como você falou, que permita ter ciclos rápidos, que esteja muito orientado a dados. Eu estou entrando em algo aqui que o terreno eu não conheço tão bem. E aí me dá a impressão que o OKR é a metodologia de estratégia para a transformação, né? Que todo mundo, quando começa a entrar numa transformação, parece a coisa se encaixa aí, eu vou inovar, eu vou fazer algo diferente. E aí, Gabi, você que está aí no dia a dia, conversando todo dia com várias empresas, dá para dizer isso? A gente trabalha com várias empresas muito grandes. A Globo, como eu disse, didático, dá para entender qual é a transformação que ela vive. Agora, o banco, a grande indústria, quase todo mundo, mesmo que não saiba, também está passando por alguma transformação. Os mercados mudam muito rápido hoje. Você está enxergando isso também? Você acha que as empresas tradicionais que estão entrando aí, querendo usar a metodologia OKR, que você conversa todo dia, o pessoal está olhando para isso, visando estar mais preparado e ser mais ágil para as transformações que vêm de mercado? Eu arrisco dizer que sim. Eu vejo que isso está muito junto com um outro discurso, um outro tema que também está muito em alta, que é a transformação digital, né? E quando se fala em transformação digital, vem muito esse viés, né?
enfim, digitalizar processos como um todo, mas também ter mais agilidade, inovar, né? A importância de... A pandemia trouxe muito isso, né? Não deveria ser só por conta da pandemia, mas trouxe mais essa visão das empresas de entenderem que elas têm que ser muito mais adeptas rapidamente à mudança, né? Porque do nada pode acontecer, né, como foi o caso aí da pandemia aí mundial, e alguns negócios sucumbiram, né, e muitos por conta de não estarem tendo essa agilidade, essa adaptabilidade aí, né, frente a mudanças rápidas, né, que foram necessárias aí de acontecer. Então, eu sinto sim que pensando nisso, pensando na questão do trabalho mais remoto, mais híbrido, se tornou ainda mais importante que as pessoas saibam onde elas, né, para onde elas têm que caminhar, e isso tem a ver, né, como a Ju trouxe muito bem também, com a questão da metodologia, de ter esse foco, né, se fosse ainda aquele modelo, e tem muitas empresas que acabaram, né, ainda ficando nesse modelo, mas de uma visão assim de planejamento estratégico ser algo visível e acionável apenas para o nível estratégico da companhia. Aí a gente se vê numa pandemia onde todo mundo vai para casa e depois volta, né, mais lentamente, algumas empresas nem voltam, na verdade, né, já ficam num modelo mais híbrido ou totalmente remoto, e essas pessoas todas que estão nas suas casas, executando as suas atividades e que nunca tiveram uma visão da estratégia, porque não faziam parte daquele nível, né, estratégico, daquele topo da pirâmide corporativa. E aí? Elas estão trabalhando para quê? O que elas executam no dia a dia vai dar em quê? Vai chegar aonde? Né? Então, assim, eu acho que todas essas mudanças que o mundo, de uma forma geral, passou nos últimos anos, também fez as empresas começarem a olhar mais para isso, desde as tradicionais, desde a indústria, desde o banco, né? E tem muito a ver com transformação digital, sim. Então, eu acho que é por isso, inclusive, que esse movimento acaba surgindo a partir de áreas que estão mais relacionadas a, né, ou a agilidade, ou uma área que daqui a pouco olha para pessoas. A gente vê hoje muito o RH puxando, né, esse movimento também. Então, as áreas de RH, como tem esse foco, esse viés de olhar para as pessoas, e o OKR traz muito essa questão de empoderar pessoas, de dar visibilidade para as pessoas, de ter um processo bottom-up, não só top-down, onde as pessoas participam da criação das suas metas, né, elas apoiam, né, elas juntas, na verdade, elas co-criam com seus líderes, com seus pares, com seus né, gestores, enfim, as metas a partir daquele direcionamento, né, que o foco corporativo nos dá, que a visão da empresa nos dá, que são aí aquelas prioridades, né, que a empresa tem, que o foco aí visa trazer. Então a gente vê essas áreas movimentando muito, porque tem a ver com pessoas, tem a ver com transformação. Então acho que é muito comum, sim. É como o Luiz comentou, o caso da Globo é muito didático, porque é muito nítida, né, essa mudança, e principalmente quando a gente pensa em gerações, né, a Globo é Globo para independente da geração que a gente pega e faça uma pesquisa, todo mundo conhece. E eu acho que é muito isso que as outras empresas tradicionais também querem, e é por isso que elas olham, né, para esse viés de inovação, de agilidade, de transformação, e essa mudança acaba puxando em algum momento ou outro um método mais ágil, né, um framework aí mais didático, mais simples e menos fechado só para o nível, só para o topo da pirâmide, né, como a gente via muito academicamente falando, a visão de planejamento. Cara, só complementar essa fala da Gabi aqui, que eu gostei muito de você ter trazido esse lance das pessoas, né, que aí a gente fala até um pouco da geração que hoje está aí economicamente ativa, né, e que se a gente for falar das startups, a maioria das startups tem colaboradores muito jovens, a média de idade da startup que eu trabalhava era menos de 30. Então, é uma geração mais focada em propósito, né? Mais incomodada em por que está fazendo aquilo, né? Eu estou desenvolvendo uma nova feature para o produto, mas por que eu estou fazendo essa feature? Por que eu vou ficar aqui tantos meses trabalhando nela? As pessoas hoje estão mais interessadas e incomodadas em saber por que elas estão fazendo determinada coisa. E os OKRs traduzem muito isso, né? Que é um pouco daquilo que eu tinha trazido da dor de conectar com a estratégia. Mas por que conectar com a estratégia também é importante para quem está ali trabalhando, né? Para quem está ali
desenvolvendo, entregando. Estou aqui falando de software, mas pode ser qualquer outro tipo de entrega, né? Seja dentro do RH, por que eu vou fazer determinada ação dentro do RH? Eu quero entender o porquê disso. E os OKRs, eles acabam sendo esse meio, né? O meio para essa resposta e, consequentemente, um meio para engajamento e motivação das pessoas também que estão ali trabalhando. E, Júlia, até dando continuidade a isso que você falou de pessoas, essa questão do propósito, isso muda a cultura, né? Você até já comentou algo nessa linha, mas você já, nessa jornada aí que você já trilhou, né, você comentou que ainda tem evoluções e sempre vai ter, né? Mas até aqui você já consegue enxergar mudanças nas pessoas, na cultura do dia a dia na Globo? Como é que tá isso? Cara, muitas. Né? Desde as que estão mais próximas a mim, das que estão um pouco mais distantes, mas que a gente consegue perceber também, né? Eu acho que muita mudança ainda está acontecendo, né? Nas pessoas, porque é isso, não se muda a cultura se a gente não muda a mentalidade das pessoas que estão ali, né? Se a gente for pegar esse exemplo da Globo, hoje a maioria das pessoas que estão em cargo de gestão na Globo estão há 15, 12, 20 anos na empresa. Né? São pessoas de gerações completamente diferentes que viveram outras Globos, né? Até no plural mesmo, que a empresa mudou muito. E são pessoas que estão tendo que se reinventar completamente, né? Para poder olhar esse novo horizonte, nesse novo mundo digital instantâneo que a gente vive. Então, a gente consegue, sim, ver nítido, assim, muitas pessoas que estão em cargo de gestão mudando, né? Precisando, na verdade, mudar, precisando ter mais essa cabeça estratégica, né? É uma empresa que tem muitas pessoas em cargo de gestão que são pessoas tecnicamente muito boas também, né? Então, até esse olhar para a liderança, ele foi muito fomentado com a transformação digital, esse olhar para as pessoas, né? E agora a gente vem com toda a revolução do remote first, né? E isso precisa mudar, né? Quem está ali encabeçando frentes, liderando equipes, precisa mudar a mentalidade mesmo, né? E isso fica muito nítido, né? Com novos rituais nascendo, com a postura das lideranças mudando, com as conversas mudando, né? Então, trazendo já para algo mais próximo o que eu vivi, o que eu vivo ali na área de inovação, né? Gestores que tinham, sim, dificuldade de falar em estratégia, sabe? Que estavam muito focados na entrega, no que está saindo, nas inovações que estão saindo e pouco nessa conexão estratégica, né? E onde que a gente está indo com isso? E foi um processo longo para a gente conseguir falar sobre isso, né? E a gente teve outras ações importantes para chegar nos OKRs. E, pô, agora a gente vai rodar uma primeira leva de OKRs, né? E a gente rodou a primeira, longe de estar perfeita, mas já mudou, né? Já mudou o comportamento, já mudou o interesse, já mudou o tipo de conversa que se tem numa reunião, já muda o time também que se interessa mais, que pergunta mais, que quer acompanhar. Então, muito das ações que a gente fez também foram pautadas nos desejos incômodos do time, né? Então, é muito nítido, assim, a mudança, ela às vezes, ela não é quantitativa, né? Eu até tenho algumas coisas que eu consegui metrificar, como a percepção do que você faz com a estratégia. Isso a gente consegue metrificar quantitativamente, aumentou horrores depois que a gente rodou um primeiro ciclo de OKRs, que foi simples, que não foi perfeito, mas aumentou muito. Mas muitas das mudanças, elas são mais intangíveis, porque elas são da cultura, né? A cultura é aquilo ali que está de fato acontecendo no dia a dia, são as conversas que estão saindo, a mudança, né, de mentalidade das pessoas, ela é muito nítida. É bem legal de acompanhar. Eu acho que, no fundo, é uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho, quando a gente fala em transformação cultural, é ver isso acontecendo, por mais que demore muito, né? E às vezes a gente chega, o mato é bem alto, pode ser que demore alguns anos para a gente ver as mudanças acontecendo, mas elas chegam, assim, é bem, bem satisfatório. Tem um estudo que diz que uma empresa demora, em média, para mudar a cultura da empresa toda, 5 anos. Qualquer mudança de cultura envolve aí, no mínimo 5 anos. Não é uma coisa da noite para o dia, né? Tem coisas que vêm, que a empresa já traz há muito tempo, e é difícil realmente, né? E é bonito ver esse processo acontecendo, né? A gente acompanha aqui empresas que começaram a inovar conosco, a gente
nasceu em inovação em 2017. A gente acompanha empresas às vezes de 2017, 2018, e a gente vê, quando passa o tempo, a gente olha para trás e vê que transformação que elas passaram. É muito bacana ver isso acontecer. Mas, pessoal, eu acho assim, quem nos acompanhou até aqui, a gente conseguiu responder muito bem por que usar o OKR, né? Acho que foi uma pergunta que permeou muitas das coisas que a gente falou. Então, um cenário em que o nosso time precisa de mais contexto, precisa estar bem alinhado, em que as pessoas estão mais empoderadas para conseguir fazer transformações, em que talvez um método, ou vou até tirar a questão de método, mas que traga uma mentalidade que permita as pessoas testarem mais, se adequarem, não precisa ficar ali fixa com uma meta que talvez tenha sido mal estabelecida e que perca sentido no meio do caminho. Então tem acho que teve muito conteúdo aqui que ajudou a gente para isso. Aí eu estou me colocando aqui no lugar de um gestor ali de uma empresa já tradicional, que está passando por essa necessidade, pensou, cara, o OKR é para mim, preciso investir nisso aqui na minha empresa, quero fazer essa mudança que esse povo está comentando aí. Como que começa? E aí queria trazer vocês duas, na verdade, para trazer suas visões, né? Como é que implementa? Qual é o primeiro passo? O que para vocês aí, para quem está começando agora, deveria ser o primeiro caminho, os primeiros passos dessas pessoas a darem? Quais são as boas práticas que, olha, precisa começar por aqui, se você quiser ter resultado no final? Começa você, Gabi, depois a Júlia fecha com a visão dela. Boa, vamos lá. De novo, né? Acho que não tem receita do bolo, né? Não tem certo e errado. Eu acho que depende muito da realidade de cada empresa, da maturidade de cada empresa, tem todos esses pontos aí. Mas como a gente está falando no final do dia, tudo é sobre pessoas, né? A gente vai precisar de pessoas para fazer esse movimento acontecer. Eu diria que um primeiro passo é falar sobre isso, é tentar aculturar trazendo conhecimento. Ou seja, promover o workshop, puxar gestores, né, para falar sobre o tema, para fazer com que esses gestores também tornem agilidade, OKR, enfim, né, uma pauta constante com os seus liderados. Eu acho que tudo começa aí. Eu acho que é aquele burburinho, aquela coisa, como a própria Ju comentou, né, é ali que a gente vê a mudança, quando a gente vê que as conversas nos corredores remetem àquilo que a empresa como um todo está querendo passar a nível de cultura. Cultura é isso, né? São os pequenos hábitos, aquelas pequenas coisas que se repetem no dia a dia dentro de uma organização. Então eu acho que para começar qualquer tipo de aculturamento a gente tem que trazer o tema, falar sobre isso e bater nele. Não é trazer uma vez e esquecer, nunca mais falar sobre, mas tornar isso uma pauta constante, né? Eu acho que assim, esse é um primeiro ponto. Trazer as discussões a nível de metas, de estratégia, tirar aquilo só da camada, né, do terceiro eixo ali da nossa pirâmide, digamos assim, né, tirar dali, fazer todo mundo falar sobre estratégia, né, trazer as pessoas para participar, para co-criar as metas, digamos, juntos. Beleza, pessoal, hoje a nossa meta a nível corporativo, a empresa quer chegar lá. De que forma vocês aqui, nós, pares, né, áreas disso, daquilo, áreas que muitas vezes, inclusive, não são a mesma área, mas estão relacionadas com o mesmo processo, né, o que a gente pode entregar, o que a gente pode fazer que vai mover essa engrenagem aqui, sabe? E aí começam a surgir as conversas e aí a gente já tá fazendo OKR, né? Por quê? Porque o OKR puxa essa ideia do bottom-up, né? Não só top-down. Então, ao invés de ter uma meta aí empurrada goela abaixo, entre aspas, né? Aquela expressão que a gente escutou por muito tempo, que hoje não funciona mais, não adianta, né? Muito por isso do propósito que a Ju trouxe, por um novo modelo de mercado que a gente tem hoje, então não funciona mais. As pessoas têm que poder participar, trazer sua visão, de que forma legal. Então a gente pode buscar esse resultado aqui, isso aqui vai mover tal engrenagem, que por sua vez vai estar diretamente conectado com esse nosso foco até final do ano. Então essas discussões, elas vão promovendo, né, o assunto, o aculturamento. E outro ponto que eu acho muito interessante é a Ju também falou sobre isso, né? As empresas, em geral, olham muito para entrega, né? Que é o nosso famoso output, né? É a tarefa, a iniciativa, é o projeto, isso é output.
OKR faz a gente tentar olhar muito mais para outcome, né? Ou seja, resultado de fato, né? O output é aquela entrega mais tática, mais operacional, o outcome seria o nível mais estratégico, que é o que a metodologia, quando a gente pensa no conceito dela, ela traz, né? O objetivo é onde a gente quer chegar, o KR é o que nos diz se a gente está chegando lá ou não, ou o que vai nos dizer no final do ciclo se a gente chegou ou não, né? São aqueles números, aquilo que a gente consegue mensurar, metrificar, e a gente tem as iniciativas, que é o que a gente vai fazer para buscar esses resultados chaves. Então, passar a mudar um pouco nas reuniões, nas conversas, ao invés de o que a gente vai fazer, é legal, o que a gente vai fazer é importante, o que a gente pode fazer para buscar isso, mas o que isso vai nos gerar de movimentação aqui, de resultado, de que forma que a gente consegue medir o quanto isso aqui que a gente acionou teve, né, surtiu efeito ou não surtiu efeito. Então, essa mentalidade, menos output, mais outcome, né? Olhar mais para resultado e menos só para entrega por si só, né? É por isso que é um ponto que quando a gente implanta hoje, né, dos nossos clientes, ajuda nesse processo de implantação de OKRs e traz a tecnologia para apoiar nisso também, existe esse processo, né, de trazer algumas boas práticas, e é muito comum a gente ver aí o pessoal querendo chamar de KR, o que na verdade é uma iniciativa, é uma tarefa, é uma entrega, né? E eu busco instigar muito esses nossos clientes no sentido de, legal, e se tu finalizar isso até o final do teu ciclo, né? Se essa entrega for concluída, esse projeto, criar um programa de desenvolvimento para os colaboradores, por exemplo, né? Então a gente sempre tem pessoas aí na estratégia de uma forma geral. Legal, chegamos no final do trimestre, criamos o programa. E aí? O que isso moveu? Qual que era o teu resultado, no fim das contas, com este programa de desenvolvimento? Legal, é melhorar uma nota de percepção das pessoas em relação à sua gestão, né? Então, a gente tem algum tipo de pesquisa que nos traz esse resultado. Então, a gente está ouvindo as pessoas coletando esse resultado e a gente tinha uma nota X, agora a gente vai para uma nota Y. Isso aqui é o nosso resultado-chave, é isso aqui que a gente tem que conseguir medir para entender se o nosso output, de fato, gerou um outcome, né? Então, acho que é mindset, de novo, né? E isso está relacionado com aculturar as pessoas, com trazer o conhecimento, né? E buscar fazer todo mundo cada vez mais olhar para essa frente. Alguns dos pontos, né? Eu também sou muito defensora da tecnologia para apoiar, né, processos. Eu tenho muito uma visão de que no momento do mundo, né, da vida que a gente está, e principalmente no mercado de trabalho, tudo que a gente faz de forma manual, com certeza alguém já criou uma forma da gente fazer aquilo em menos tempo, com mais agilidade, com menos chance de erro, e a tecnologia está embutida nisso aí, né? Então, eu também sou defensora aí de que ter esse apoio, né, ter algo que nos ajude a estruturar, a ter esse processo, um início, meio e fim, a gente traz, né, todo mundo para dentro de uma mesma visão clara, alinhada, centralizada. Eu também acho que pode estar nesse passo a passo aí que o Luiz pediu, né? Mas aqui foram alguns pontos soltos que eu acho que podem aperfeiçoar, e acho que a Ju tem muito a complementar também. Bom, eu vou tentar só complementar mesmo, porque eu assino embaixo de tudo que a Gabi trouxe. Não quero ser repetitiva, né? Ela já abordou muita coisa que é importante, aí eu vou pegar um gancho nessa sua última fala, né? Que eu acho que quando a gente fala em implementar, além de envolver as pessoas e tudo que você trouxe, reforçar essa parte da gestão visual, né? Que a gente fala muito em agilidade. Agora, com times distribuídos e híbridos, você realmente tem um lugar onde qualquer pessoa, né? Não é uma planilha onde ninguém sabe onde está, ninguém consegue acessar e cheio de restrição para acesso. É realmente você ter um lugar para centralizar e todo mundo poder acessar e acompanhar aquilo é muito importante, assim. Eu acho que para além de todas as outras ações e ritos que são importantes, né, que eu acho que além do acompanhamento que a Gabi trouxe também, né, de estar sempre ali entendendo se esses OKRs estão de fato indicando onde que a gente está chegando, o que eles estão mostrando para a gente, o que eles não estão, tem um caminho importante de aprender com eles ali, né? É importante que você crie um momento no final do seu ciclo, no meio do seu ciclo, para entender, cara, onde que a gente errou aqui? Né? Esse OKR, ele realmente indicou um resultado que a gente esperava? Porque ele às vezes até indica uma entrega, indica alguma coisa. E a minha próxima dica é não tenha medo, porque pode ser que seu primeiro ciclo tenha um monte de key result entregável mesmo, que vai ter lá entregar
um planejamento estratégico até o final do ano. Isso é um key result dentro da receita de bolo? Não, não é. Mas tudo bem, já é alguma coisa. Né? Então, eu gosto de trazer isso porque você não vai conseguir fazer um ciclo perfeito, não vai ser o primeiro, não vai ser o segundo, talvez não seja nem o terceiro. Porque existe todo um contexto que é o que a Gabi trouxe no início, né? Como começar a implementar, entendendo o seu contexto, entendendo a maturidade do seu time, ou da sua empresa, ou da sua área, dentro do tamanho aí que você esteja pensando fazer essa revolução, se você é uma pessoa que quer empreender e provocar alguma coisa de baixo para cima, é importante você entender que você está num contexto X de maturidade, né? Entenda esse contexto, olhe para o todo primeiro, e aceite que as coisas não serão perfeitas, então que os primeiros key results vão ser entregáveis mesmo, que vai ser ainda um olhar muito da entrega, porque construir cultura, como a gente falou aqui, não é do dia para a noite, não é um método que resolve tudo, né? A gente tem que martelar, tem assuntos que precisam ser martelados, tem uma hora que sim, o sanduíche precisa fechar, né? O bottom-up ele é importante, ele é legal, ele dissemina, mas o sanduíche precisa fechar, quem está em cima precisa mudar a mentalidade, precisa se engajar com aquilo para que tudo funcione, né? Então, o bottom-up ele tem um alcance até certo ponto, tem uma hora que quem está em cima precisa estar junto, né? Não é entubar ninguém, é estar junto, é dar a mão e remar junto, e entender e criar mesmo objetivos e drivers estratégicos que sejam coerentes com a realidade de quem está lá na ponta, desenvolvendo, entregando. E eu já vi muito isso acontecer, de uma empresa ter OKRs, mas os OKRs da empresa serem completamente fora da realidade. Quem está lá na ponta está tipo assim, mas não tem condição da gente fazer isso, né? Então, a importância do que a Gabi trouxe de colocar as pessoas na roda, quebrar essas hierarquias e ouvir, né? Ouvir as pessoas que estão ali desenvolvendo para criar essa visão conjunta. Eu acho que é isso, gente, assim... se você é gestor, né, se provoque, se questione se a sua visão não é muito operacional, se você não está focado na entrega. Falar em resultado é difícil, assim, eu acho que a gente fala muito, falar de outcome, né, enfim, é um assunto antigo que a gente vem, tem muitos podcasts sobre isso, tem muito conteúdo sobre isso, mas quando a gente fala na prática, é difícil a beça a gente sair dessa visão da operação, né, a gente se desapegar, a gente realmente colocar em prática essa visão, essa cultura de resultado. No dia a dia ela ainda é muita teoria, é muita conversa, porque ela é difícil mesmo. Eu acho que a gente tem que aceitar isso, aceitar que é difícil, não se conformar, mas entender também que é um processo, que as coisas vão ser lentas, vão ser devagar, mas isso não impede a gente de fazê-las. Muito legal, pessoal. Acho que a gente tem uma visão muito completa de OKR. Estou super satisfeito com o resultado do episódio. Fiquei pensando aqui vários insights que surgiram, né? E eu adoro como o OKR coloca as pessoas no centro, que é uma coisa que a gente fala muito aqui na Evo, né? Coloca as pessoas como protagonistas, né? Mas ao mesmo tempo traz a importância do data-driven, de ter os dados a seu favor, que eu acho que inclusive é fundamental para ter pessoas no centro, né? Para não ser para a opinião da pessoa mais bem paga na mesa não ser a que conta, e sim o dado que está mostrando o resultado, né? Então, essa junção do aspiracional com o objetivo, né? com o resultado, com o data-driven, é demais. Eu acho que é por aí que a gente realmente consegue provocar grandes transformações. Júlia, queria te agradecer demais pelo tempo aqui conosco, compartilhar essa experiência fantástica que você está trilhando na Globo e outros lugares também. Muito bom te ouvir. Se alguém quiser continuar essa conversa contigo depois, como é que te encontra? Você está no LinkedIn? Legal, gente. Eu que agradeço. Estou super feliz aqui por esse papo. Adorei o papo, foi ótimo. Eu amo a Evo, adoro a galera da Evo. Estou sempre acompanhando vocês, acompanhando o sucesso de vocês. Sou fã de carteirinha. Bom, eu tô no LinkedIn, para quem quiser trocar ideia, como Júlia Pires mesmo, e sou super aberta, vira e mexe eu marco papos aí com quem me procura por lá, adoro benchmarking, porque é isso, a gente tá aprendendo, desaprendendo, pode ter coisas que eu trouxe aqui que amanhã eu vou aprender que não é nada disso, eu vou aprender algo novo, e faz parte. Obrigadão, pessoal, pelo convite. Boa, Júlia, muito obrigado de novo, a gente também é super fã de você, do trabalho que você tem feito aí. Muito bacana, parabéns. Gabi, sempre também um prazer estar contigo, ouvir os seus insights.
Muito boa a nossa conversa. E Gabi, para quem quiser conversar contigo aí sobre como implementar o OKR na empresa, usar o Aevo eventualmente como ferramenta para ajudar nesse processo, você mesmo falou que ter uma ferramenta para alinhar todo mundo é bem diferente de você trabalhar no Excel. Como é que faz para entrar em contato contigo, Gabi? Eu vou deixar aqui como canal principal o LinkedIn. E é assim, gente, convido, inclusive, né? Não só deixo em aberto, como convido a vocês que nos ouviram aqui, querem fazer parte desse papo, trocar mais essa ideia, me chamarem por lá, Gabriela Vargas no LinkedIn. Eu tô muito imersa, né, nesse meio e tenho trocado experiências, fazendo bench com várias empresas de diferentes portes, de diferentes segmentos, então com certeza a gente pode estar tomando um cafezinho aí, mesmo que online no primeiro momento, para bater esse papo. Então fica o convite e também poder mostrar de que forma, né, a Evo tem aí apoiado outras empresas, né, a estruturar, a dar esse passo, a começar a implementar, ou para quem já implementou, começar aí a resolver os pequenos gaps do processo com o apoio aí da tecnologia, né, essa é muito também nossa missão, sempre, né, impulsionando aí principalmente pessoas dentro de todo esse fluxo. Então, me chamem, vamos conversar, vamos bater um papo. E obrigada, né? Obrigada, Ju, obrigada, Luiz. Incrível estar aqui e tenho certeza que esse pouco tempo de papo aí que a gente bateu, quem nos acompanhar até o final, certamente sairá com vários acionáveis, vários insights, pelo menos assim, ou no mínimo do mínimo, provocações, né? Aquele negocinho atrás da orelha que vai incomodar e que em algum momento vai começar a olhar para isso. Eu acho que é assim que a gente vai plantando a sementinha, né? E atinge o nosso objetivo aqui com esse episódio do nosso Aevo Boost Podcast. Bom demais, pessoal. E, bom, para quem está nos vendo, quem está nos assistindo ou nos ouvindo, né, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Tenho certeza aí que teve muito insight positivo. E, cara, curtiu? Né, indica para os amigos, para as amigas, compartilha. Quer ouvir um tema diferente, tem algum assunto relacionado ou não com esse podcast, fala com a gente, tá? A gente está muito aberto a ouvir feedbacks, sugestões. É assim que a gente melhora, tá bom, pessoal? Grande abraço a todos e até o próximo episódio do Aevo Boost.